Casa de luxo é diferente de casa de alto padrão? Casa de luxo tem que ter piscina? Eu não sei, mas é diferente. E você, se fosse vender um imóvel de luxo, o que você faria se fosse corretor? Eu não sei. Vamos perguntar para quem sabe? Partiu, bora! Os proprietários da House Campolim hoje vão ser os nossos entrevistados e vão contar pra gente um pouco sobre o mercado de venda de casas de luxo. Solta a vinheta. Suelen Salles e Samuel Salles da House Campolim, muito obrigado pela presença de vocês aqui e obrigado pela audiência que está nos acompanhando em mais um podcast do Construa o que Vende, né? Fala um pouquinho da House Campolim pra gente e quanto tempo de empresa já? Você sabe, Bissoli? Nós já estamos com 8 anos. Pô, Bissoli, eu achei que você sabia. Sabe não? Eu sei um pouquinho, na verdade, fui convidado aí pro lançamento da nova marca, Da nova né? marca. Sim. Vai fazer um ano o lançamento da nova marca. Faz agora em setembro, Vai né? fazer em setembro. 8 anos. 8 anos é tempo, hein, 8 gente? anos. Caraca. 2016. 2016. A Guedes Bissoli tem quanto tempo? Ano que vem a gente faz 10 anos. Que legal. Caraca. Mais velho que nós, hein? Parabéns. Obrigado, valeu. E é interessante quando a gente começa uma empresa, que a gente olha e fala, nossa, mas aquela empresa tem 10 anos, tem 15 anos, a minha só tem uma, só tem duas, né? E a gente fica naquela ansiedade de... Sim. Igual o filho pequeno, né? Que quer ser adulto. E aí quando o tempo vai passando, você vê que as coisas vão fluindo, que as coisas vão tranquilo. E nós estamos nesse mercado, então, desde 2016... O ano que eu conheci a Suelen ainda, então, assim, eu comecei a imobiliária, conheci a Suelen, foi o ano de mudança da minha vida. Caraca, hein? Tudo junto. Foi tudo junto. E estamos nesse trabalho, então, durante o nosso trabalho como imobiliária, a gente identificou que a gente tinha que ser especialista. A gente tinha que nichar e atender só um tipo de produto, para a gente conseguir ter um trabalho melhor, mais assertivo com os clientes e tudo mais. E aí a gente escolheu que era para trabalhar em condomínios. Então, hoje nós atuamos condomínio médio, alto padrão e alto luxo. Mas somente condomínios, casas e apartamentos. Legal. Ele já usou um outro termo aqui, viu, Bissoli? Alto luxo. Alto luxo. Alto luxo. Porque a gente tem o alto padrão e aí tem o alto luxo. Uhum. A gente fala de alto luxo porque a gente trabalha, né, com um dos condomínios mais luxuosos do Brasil. Então, a gente fala que realmente é um alto luxo, é um outro mundo, né? Que é o Fazenda Boa Vista, que é o Fazenda né? Boa Porto Feliz. Vista e que é sensacional. Para as pessoas que não tiveram oportunidade ainda de entrar no Fazenda Boa Vista, mas tem esse desejo. A galera fala que existe essa diferença. Explica pra gente um pouquinho dessa diferença. Coisas notáveis, assim, a rua, a segurança, o que é tão diferente lá? Nós costumamos falar que parece que você passa por um portal. Parece que você tá, gente, em outro continente. Enfim, é totalmente diferente. O paisagismo, as ruas, tudo foi muito bem pensado. Então, para onde você olha, você está contemplando algo esplêndido. Eu falo, parece que foi desenhado mesmo por Deus, até porque eles usam muito, né, do paisagismo para trazer essa sensação. Então, tem uma sensação de paz e eu acho que dá a sensação de sempre estar de férias quando você está lá. E isso é muito legal, que é o condomínio de veraneio, né? E eu repito, assim, que toda vez, eu tô indo, acho, quase 1, 2 vezes por semana, toda vez que eu entro, é essa sensação. Você entra assim, você... Uau, assim, dá uma outra sensação, porque é o que a Suelen falou, é tudo aquela graminha bem cortada, as árvores, a sombra, as casas viradas, tem o lago, tem não sei o quê, tudo muito bem pensado e planejado, assim, para trazer um estilo de vida para as pessoas. Então, para ajudar a responder a pergunta do podcast, a diferença entre o imóvel de alto padrão para o de luxo, talvez já comece por aí. O lugar em que a casa está. Sim, o lugar. Isso faz muita diferença. Totalmente Então, diferente. assim, às vezes você tem casas, e até mesmo na Fazenda Boa Vista, às vezes a gente encontra acabamentos que são usados aqui no Alphaville também, onde nós atendemos. Então, mas o condomínio em si, o local onde está a casa, acaba fazendo a diferença. Legal isso, né? E o legal desse condomínio, além, né, eu falo de todo o lazer que ele tem, você pode praticar qualquer tipo de esporte lá dentro, tem até polo lá dentro.
você tem o Fazano. Uhum. Então, o Fazano, assim, gente, é esplêndido. Você pode se hospedar lá, né? O Hotel Fazano, almoçar lá, o restaurante é incrível, tem uma vista sensacional. Eu acho muito legal isso. Acho que é uma composição de 3 elementos aí, né? O lugar, o imóvel e as pessoas. Né? Sim, com certeza. Porque eu imagino assim, né? Sei lá, o Alphaville 1 em Sorocaba. De repente vem o Neymar morar ou comprou uma casa no Alphaville 1. Com certeza ele vai ter uma diferença ali dos outros, por conta da casa do Neymar naquele lugar. Que é o que acontece lá dos prédios de Balneário Camboriú, né? Eles falam mais das pessoas que têm o imóvel lá do que, às vezes, do próprio prédio, né? E no Fazenda Boa Vista acontece muito isso, né? Quanto acontece. Então você pega assim, quem que tá lá na Fazenda Boa Vista? Você tem Patrícia Bravanel, você tem João Adib da CIMED, você tem dono de banco, Itaú, outros bancos, você tem jogador de futebol, você tem artistas globais, tem grandes empresários. Então você vai, conforme você vai estar lá dentro, você vai conhecendo e entendendo quem são as pessoas que estão lá. Então isso faz toda a diferença também para definir se o que é um alto padrão, o que é um alto luxo. Uhum. Legal. Seus clientes sabem bem dessa diferença, Bissoli? Qual que é? É um outro universo, né? O alto luxo. É difícil até você saber a diferença entre alto padrão, luxo e alto luxo. É que o Samuel falou. Você encontra acabamentos do Fazenda Boa Vista no Alphaville. Até no Cirela, né? Sim. Se você pega, para falar de alto padrão, você fala Alphaville, Cirela, condomínios com marcas, né? Só que quando você fala luxo, que está no meio do caminho, o que seria o luxo? Seria um condomínio acima do Alphaville e abaixo do Fazenda Boa Vista, né? Então, esse caminho, né? Essa linha que separa, é difícil até pra gente que é arquiteto. Não deve ser fácil. Porque o que o Guilherme falou, faz todo sentido. Porque, vou dar um exemplo simples de um acabamento que nós adoramos. Sim. E tem lá e tem todos esses condomínios. Pedra Moledo. A gente adora. A gente é alucinada. Então, assim, a gente tem muita Pedra Moledo na nossa casa. Tem muitas casas lá que usam Pedra Moledo. Alphaville usa, Cirela usa, Ondina, todos esses condomínios usam. É um acabamento que é acessível, né? Que as pessoas têm acesso fácil. Mas não é isso que vai definir se é um alto padrão, se é um luxo ou um alto luxo. Não é isso. Eu falo assim que, inclusive, né, no projeto de interiores, a gente vê alguma diferença. Móveis assinados, por designs renomados. Então, isso a gente encontra na Fazenda Boa Vista, no Terra São José. Né? Quinta da Baronesa. Então, esses também são um dos diferenciais. Eu acho que é um mercado... Eu acho, tá? É um mercado mais exigente. A pessoa sabe ou quer saber quem foi o paisagista. Sim, isso é muito importante. Da casa, né? No alto padrão, você tem lá, tem um paisagismo. Às vezes você vai comprar uma casa e nem tem tanto um paisagismo completo. Lá, não, a pessoa quer saber de quem que é a cadeira, de quem que é o tapete. Aquele spot lá de luminária é de fulano de tal. Existe uma... Claro que não são todos, mas eu vejo que talvez uma exigência, porque você não vai afunilar a sua venda. Você está falando com o mercado que é muito, né? Excelente. Não é qualquer pessoa que tem mais de 10, 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões para comprar uma casa que não sabe de nada. Né? É uma pessoa que sabe de muita coisa, o cara que tem tudo isso que vai comprar casa. Eles sabem, muita informação. Eles sabem, de olhar, muitos deles já sabem. Essa cadeira é design tal. A gente estava atendendo um cliente no Terra São José em Itu recentemente, e aí estávamos lá num dos móveis, e falaram, esses móveis é da marca tal, é o mesmo que nós temos em casa, então assim, gera até essa identificação. Samuel e Suelen, eu vou tentar fazer um exercício durante o podcast aqui com vocês. Como bom engenheiro que gosta de fazer tabela e planilha, eu vou colocar aqui 2 colunas, tá? Uma coluna dos imóveis de luxo e a coluna dos imóveis de alto padrão. Tudo que vocês lembrarem durante uma conversa, vocês podem interromper e me falar, olha,
Isso tem numa casa da Fazenda Boa Vista que não tem geralmente num condomínio de alto padrão, tá? E aí no final do podcast eu vou tentar juntar tudo isso que a gente falou e trazer para as pessoas aqui como essa é a diferença. Mas pensando nas diferenças já, até vendo os vídeos que vocês postam, imóvel de luxo é vendido sem móveis? Sim. Também é vendido sem móveis. Até porque a pessoa que compra talvez queira personalizar. Sim. Acho que não vai ser impeditivo. Não, o que a gente tem percebido, isso não só no luxo, aqui no médio padrão, alto padrão, no alto luxo, que as pessoas que compram uma casa pronta normalmente querem uma facilidade. Normalmente eles querem algo, não querem ter o trabalho. Então, um imóvel estar pronto, decorado, mobiliado, aumenta a probabilidade de venda desse imóvel do que um imóvel sem estar decorado. Isso não mas só no alto acontece luxo. a venda dos dois. Mas acontece a venda dos dois. É o que a gente fala. A casa mobiliada, ela atrai mais os olhos. Esses dias houve uma negociação no Fazenda Boa Vista e foi uma casa que não estava mobiliada, não era? Ela estava parcialmente mobiliada. Ela estava semi-mobiliada. E já no Alphaville já vendemos muitas casas mobiliadas, por exemplo. Né? A imobiliária já vendeu várias casas mobiliadas. É mais fácil de vender a mobiliada do que a não mobiliada. Não quer dizer que não vende. Sim. Vendemos também, mas o cliente que quer uma casa pronta, ele quer praticidade. Então isso acaba ajudando ele a chegar, entender o que ele tem naquela casa, o que a casa oferece para ele. Porque às vezes sem a ajuda de um arquiteto, o cliente não consegue entender o potencial daquele imóvel se ele estiver vazio. São poucas pessoas que têm assim esse olhar, né? Para conseguir visualizar como que vai ficar aquele imóvel depois de mobiliado, decorado. Eu acho que é igual comprar um pacote de viagem ou você fazer o roteiro da sua viagem, sem comprar o pacote. Você comprar passagem, ver o hotel, ver os pontos turísticos, você fazer todo o seu roteiro, o seu itinerário. É uma delícia. Que é o prazer, né? Igual construir ou comprar a casa sem os móveis, você tem o prazer de fazer do seu jeito, né? Essa liberdade. Ou quando você, tô cansado, preciso descansar, vamos comprar um pacote, partiu sem pensar. Né? São dois objetivos. São dois diferentes. Objetivos. E é o que você falou, quando você compra um imóvel sem mobiliar, você tem a possibilidade de colocar o seu gosto nele. E mesmo quando é mobiliado, eu vejo muitos clientes que compram mobiliado e eles fazem pequenos ajustes, entendeu? Vou fazer algumas modificações, trocar um quadro, sabe? Personalizar pro gosto dele e ainda assim ter a praticidade de mudar para o imóvel só levando as roupas, né? Então, eu acho que... Eu vejo que acontece muito aqui em Sorocaba, porque depois da pandemia, ou até na pandemia, teve esse êxodo capital interior, né? Então, quero logo minha casa no interior, não vejo a hora de sair da capital e ir para uma cidade mais tranquila, mais segura. Então, tudo pronto é mais fácil, principalmente porque você muda de cidade e você não sabe quem são os prestadores de serviços, quais são as melhores lojas. Então, quando está tudo pronto, você mitiga todo esse risco. Então, eu vejo que acontece muito com o cara que quer mudar rápido de vida, né? Diferente do cara que vai planejar a casa dos sonhos. Vocês construíram e sabem disso. A gente construiu. A gente construiu, planejou, sonhou sofreu na obra. Não é fácil, né? Devia ter conhecido o professor da obra antes. A gente sofreu um pouquinho. E assim, nós estamos casados há 5 anos, né? A gente casou em 2019. E nós mudamos 5 vezes. Caraca! Parece que vocês gostam de imóvel, hein? Então. E todos os nossos outros imóveis nós vendemos mobiliado. Que legal. Legal. E então, é lógico que essa casa não está à venda, que a gente está morando, né? Por enquanto. Será? Será? Pelos próximos 2 anos, não. Não. O próximo podcast vai ser o 6º imóvel. Assim, chega uma hora que você quer descansar um pouco, sabe? Porque realmente construir não é fácil, não é para qualquer um. Falo pro Samuel que pra gente construir de novo tem que esquecer um pouquinho desse período de obra, porque foi 1 ano e meio, né, gente? 1 ano e meio de obra. E nesse 1 ano e meio a gente ainda mudou 2 vezes. E aí, quando a senhora fala esquecer um pouquinho, é esquecer para fazermos uma casa para nós morarmos.
Porque nós também temos uma empresa que constrói casas para venda. A gente também a gente está sempre construindo, então pra Legal. gente... Nós estamos com uma obra em andamento para terminar agora no começo do ano, no Terra de São José. Será uma casa Que para venda. é. Então, que é um negócio e casas menores na Zona Norte. Então, é um negócio que a gente gosta. Eu sou apaixonado por E isso. é interessante, porque a gente está em mercados diferentes, construindo em mercados então. totalmente diferentes, né? Na Zona Norte Sim. e construindo no condomínio Terra São José. Já construímos algumas vezes no Alphaville também. Mas na Zona Norte, aí é uma outra empresa que é um nicho do Minha Casa Minha Vida. É um nicho que eu gosto muito, mas aí eu não atuo como imobiliária. Então eu só atuo como incorporadora. Investidor. Construo, coloco à venda e os corretores especialistas nisso fazem todo o trabalho para nós. O que veio primeiro? A construtora, então, ou a imobiliária? A construtora. Construtora. Eu tenho background na indústria, então vim de multinacionais, fiquei 13 anos de indústria, era gerente de novos negócios, uma outra perspectiva, mas era vendas. Era vendas. E aí, como investimento paralelo, que começou em 2011, eu comecei a construir essas casinhas populares para venda, que eu sempre gostei disso. E aí, quando eu saí da indústria em 2015, falei, agora, o que eu vou fazer? Aí comecei a estudar, pensar, planejar, fazer um curso, fazendo mentoria, e numa dessa mentoria, um café, o mentor falou, Samuel, o que você gosta? Olha, eu tenho meu negócio de construção, que é o que eu quero para a vida, que isso aqui é a minha previdência privada. Eu gosto de vendas, gosto de pessoas, e não quero ter uma loja com estoque grande. Eu morria de medo de montar uma loja, ter um estoque grande e aí depois morrer com o estoque. Aí ele falou assim, você não montou uma imobiliária? Eu falei, nossa, é isso, é perfeito. Que legal. E aí Foi assim. começamos em 2016, aí um passo de cada vez, uma luta de cada vez. Estamos aqui até hoje, Mas- muito feliz e realizado. A Suelen veio antes do mentor ou depois? A Suelen, ela veio depois. Quando eu comecei a imobiliária, eu conheci a Suelen. Em 2016 eu comecei a imobiliária, conheci a Suelen, então ela participou, ela foi lá conhecer o escritório. Desde que Ele a gente estava se alugou o conhecendo. escritório, ele falou, vem que eu quero que você conheça para ver o que você acha. Aí nós fomos lá conhecer, Então, e aí... ela tá comigo participando desde todo esse começo. E aí, quando nós casamos, que ela trabalhava na empresa do pai dela, ela falou, não, agora vamos ficar junto para valer. E aí, quando ela veio, a gente começou a focar, ela veio com esse foco, a dedicação no marketing, e aí a gente começou a voar. Que massa, cara. Vamos falar um pouquinho desse marketing, então, que faz sucesso aí, né? Eles estavam contando aqui pra gente, pessoal que tá em casa assistindo a gente aí no carro, que eles fazem muitos vídeos das casas que eles prospectam para vender na imobiliária, né? A Suelen estava inclusive falando que amanhã tem 3 vídeos para fazer Amanhã isso. tem 3. 3 vídeos para fazer, né? Quando tem 3 podcasts que a gente não sai dessa cadeira já é difícil, agora você imagina ficar indo várias casas diferentes para gravar, né? Sim, é bem cansativo. Imagino. E aí quando você chega numa casa, por exemplo, que tá lá para venda, fala um pouquinho dos bastidores aqui, que eu imagino que você deva dar uma ajeitadinha, alguma coisa ali e Na tal. verdade, assim, hoje a gente tem uma equipe no escritório e aí eles entram em contato, agendam com o proprietário, que a gente vai fazer foto, e eles têm um roteiro a seguir. Uhum, Então, é orientado para os proprietários que a casa tem que estar impecável, uhum. que a casa tem que estar com a piscina limpa, descoberta. Sem a capa, né? Sem a capa. E a gente sempre brinca que fala assim, olha, pensa que você vai receber o Papa na sua casa hoje. É o dia que você vai receber aquela visita especial. Então, você vai deixar a sua casa impecável. É o dia de modelo dela. Então, a gente sempre tem essa comunicação com os proprietários, principalmente com os que moram, porque a gente sabe que a dinâmica é difícil, às vezes tem criança, então eles se programam mesmo para receber a gente. Então, a gente passa algumas horas fazendo fotos, vídeos, e assim, acho que umas 2, 3 horas de gravação, normalmente, numa casa. Legal. E ainda voltando para o tema da diferença do alto padrão para o luxo, existe essa diferença também no contato das pessoas que têm um imóvel de luxo para o alto padrão? É mais restritivo, menos pessoas, menos tempo, tem alguma coisa? Menos tempo não, né? É assim, o contato é mais restritivo, então você tem que ter um cuidado um pouco maior. Então, normalmente no alto luxo eu acabo entrando em contato direto, eu faço o agendamento, organizo, aí planejo, passo todas as informações para que a gente possa fazer. Uma diferença é que o alto luxo, normalmente, que nós atendemos, é o campo, é o veraneio.
As pessoas não moram. Eles não Então, moram. normalmente a gente vai durante a semana e aí tem o funcionário que cuida da casa, tá lá nos Sim. aguardando para não receber. Então acaba sendo um pouco mais tranquilo nesse aspecto. Sim. É. Segunda moradia. É a segunda moradia. É a casa do final de semana. Uhum. Eu tô anotando tudo aqui, depois eu revelo pra Na vocês. pandemia teve uma terminologia que eu aprendi num seminário que a gente participa, um congresso, Complan, que é de loteadores. E eles falam muito sobre a moradia 1,5. Que a pandemia veio 1,5, né? Muita gente morou na casa de veraneio, Sim. Foi isso mesmo. né? Muita E gente veio pra morar. ajudou a vender mais casas de alto luxo por conta da pandemia, a moradia de 1,5. A pandemia vendeu tudo. A pandemia foi No um interior boom de de São Paulo, vendas, pelo assim, menos. interior de São Paulo foi um boom gigantesco. Por quê? O pessoal queria sair de São Paulo e vir para uma casa. Então, assim, o pessoal de campo foi pro campo, pegou essa casa de 1,5, né? Uhum. Pegou essa casa e transformou em sua moradia durante a pandemia. O pessoal de São Paulo também ia para Sorocaba. Então, todos os condomínios aqui vendeu muito pela proximidade com Porque São Paulo. junto com a pandemia veio o home office. E isso fez, acho que, muitas pessoas verem a possibilidade de sair, às vezes, de um apartamento em São Paulo e morar numa casa, né? Ter um gramado, ter uma piscina, os filhos em casa também, né? Estudando no home office. Então, assim, Tinha não um foi apartamento fácil. em São Paulo, o que muita reclamação que a gente vai ver. Eu tô aqui no meu apartamento trabalhando em home office com 2 filhos fazendo aula online aqui, falei, Não dá. não dou conta. E isso foi muito bom pro mercado, né? Tanto que assim, Foi. dobrou o preço das coisas durante a pandemia, né? A gente Dobrou. teve- Quem tinha imóvel, A gente vendeu corrigiu o dinheiro. terreno no Alphaville, isso em 2020 começou vendendo 200, 220, 230, 240, 260. E aí chegou um momento que era a cotação do dólar. Você ia levar um cliente para visitar, você ligava naquela hora. O imóvel está disponível? Para saber se ainda estava, porque vendia do dia para noite. Tá, qual que é o valor? Aí é tanto, levava lá. No outro dia você ia levar outro cliente no mesmo imóvel. O imóvel está disponível? Qual que é o valor? Porque parecia o tempo do cruzeiro. Loucura. Vocês computaram um mês que teve o maior número de vendas, assim? Que deve ter sido na Foi pandemia, um ano, né? assim, e foi interessante também, porque esse ano foi o ano que eu comecei a investir pesado no Instagram. Investir, assim, criar conteúdo. Foi de forma orgânica mesmo. A gente começou criando conteúdo, não tinha nem tráfego pago na época, nada. Então, vamos começar. E foi insano, né? Então, a gente começou o marketing mais forte na pandemia e, assim, as vendas aumentaram muito. A gente teve que aumentar muito a nossa equipe. Porque naquela época a nossa equipe era uma equipe pequenininha e hoje é uma equipe grande, né? Legal. A gente tem uma equipe grande, mas foi tudo em 2020, né? Que começou assim, que mudou. Virou a chave. Então Virou a a gente chave. veio, desde que começou a imobiliária, a gente veio crescendo, todo ano crescendo, mas 2020 deu um salto. Foi. E de lá pra cá é só. Cara, eu recebia muita referência de outros arquitetos para fazer projeto. Deu uma virada na chave pós-pandemia que era muita referência de corretor, vídeos, porque é diferente a maneira como o corretor apresenta o imóvel. Porque o arquiteto tem aquela visão artística, né? De Sim. postar uma foto, uma imagem do que ele acha legal, né? Sim. O corretor não, ele mostra a casa como a pessoa quer comprar, como ela, né? Ela quer habitar. Sim. Então tinha muita coisa. E eu vejo que hoje quem produz muito conteúdo de arquitetura são os corretores. Mais do que os próprios É arquitetos. verdade. É verdade, Eu conheço vários arquitetos que falam que fechei uma venda lá, projeto, porque você postou aquela casa. Falei, que legal. Isso é uma coisa, super uma coisa legal. verdade, que a gente já vendeu, né? O arquiteto vendeu vários projetos porque a gente postou uma casa que era dele, referenciou quem que era o arquiteto, e a E a pessoa. gente sempre referencia, claro. E aí a pessoa foi direto no arquiteto, falou, olha, eu gostei desse projeto, que era um projeto parecido. Já vai Que com a legal. inspiração. Que legal. E assim, Tá. a nossa olhar, né, para criar o conteúdo para venda, né, para o imóvel, é diferente mesmo do arquiteto, porque o arquiteto ele tem aquela visão mais artística e eu falo que eles querem mostrar os detalhes, né? Então, a nossa intenção é mostrar o ambiente no total. Então, sempre quando eu gosto muito de acompanhar as fotos, não consigo acompanhar todas as fotos dos fotógrafos lá que vão fazer na imobiliária, mas eu sempre fico ali por detrás e direcionando, porque a gente tem que mostrar com amplitude, né, para que a pessoa consiga entender o que é aquele cômodo e não, às vezes, um pequeno detalhe.
Você vê como minha vida não é fácil, né, Bissoli? Tá vendo? Ela falou que quando vai no imóvel, eles referenciam um arquiteto que ficou lá 5 meses para fazer um projeto no ar-condicionado, tomando um suquinho de laranja, e eu na obra lá 1 ano e meio, me lascando, né? Nem sabe nem meu nome, né? Tá vendo? Então, mas é que você precisa ser a água vendida no aeroporto, não no supermercado. Se você for pro alto luxo, o cara quer saber qual construtora que Sim. fez. É verdade? É verdade, isso é verdade. muito... Aí verdade. pode colocar na sua planilha agora. hein? Obrigado, muito obrigado. Eles No vão alto pegar, eles vão luxo, pegar construtoras de Algo muito referência. interessante é isso, é que eles querem saber quem fez, qual é o arquiteto que assinou aquele projeto, Sim. quem fez os interiores, o paisagismo. Então, assim, para eles isso é muito importante. Sim. E a gente tem que ter essas respostas, né, na ponta da língua. Tá vendo como a gente vai encontrando as diferenças aqui, ó? Quem é o construtor, né? Olha só. Legal. E é interessante que cada condomínio também tem a gente fala que tem os especialistas favoritos ali, Sim. entende? Então, o arquiteto favorito numa região, mesmo sendo de alto luxo, a Quinta da Baronesa a gente percebe outros nomes no Sim. Fazenda Boa Vista. É bem Sim. interessante que a gente vai conhecendo, né? Esse é um Esse posicionamento que precisa ser trabalhado dentro dos escritórios de arquitetura, né? Qual vocês são nichados. Condomínios, começou a nichar em condomínio, depois condomínio de alto, começou com alto padrão, luxo, agora estão nichando para o alto luxo. Vocês estão vindo numa vertente assim, né? A gente via A muito gente projeto de acompanha vocês. vocês. Vocês desde a época era muito forte nos IBTs. Aí daqui a pouco começou a mudar para os Alphavilles, a gente começava a olhar e assim, é interessante os arquitetos que normalmente eles têm uma assinatura nos projetos. Então a gente olha uma casa e fala, essa casa é de tal arquiteto. Então do Guedes Bissola a gente dizia, as casas do Guedes Bissola. Antes mesmo de eu conhecer ele, eu já sabia qual que eram as casas dele. Sempre gostei das fachadas, eles sempre foram muito São imponentes. lindas. É legal isso, né? Eu acompanho e eu falo para todo mundo lá no escritório, né? Às vezes a gente quer fazer um benchmark ali, comparar com outros, fala, olha, a gente vai fazer 10, vai fazer 20. É injusto. É injusto pra gente comparar com um cara que tem 20 anos. Ele tem 10 na frente. E é exponencial, né? Cada ano que passa, você sabe muito mais ali. Tá aprendendo porque não é só desenhar. Eu queria só sentar ali na prancheta, no computador, na prancheta da minha época, né? Quando eu tinha na faculdade. E Vai só entregar a desenhar, idade. e só fazer, desenhar. Mas não, vai muito mais além. muito Imagino que esse atendimento com vocês faz com que vocês, dentro lá do nicho agora, do alto luxo, vocês têm que conhecer coisas desse universo que... Que não fazia parte do nosso... Exato. Na verdade, o corretor ele acaba sendo, mesmo no alto padrão, até no médio padrão, você tem que entender um pouco de arquitetura, você tem Sim. que entender um pouco de construção, para você poder dar algumas respostas para o cliente, ou para poder direcionar quem o cliente deve procurar, ou como deve procurar, detalhes de acabamento, qual que faz a diferença, qual que não faz. Porque o cliente hoje ele já é muito consciente, ele tem muito conteúdo disponível para ele. Então ele entra numa casa, ele já vê, ele já olha aqui, ele já sabe identificar se é uma porta pronta, se é uma porta laqueada, se não é uma porta simples. Independente da marca, ele já consegue ver pequenos detalhes, né? E eu tento me estreitar, eu falo pro Hugo, né? Tento estreitar muito com os corretores porque vocês estão muito mais atualizados. Estão entrando em todos os condomínios, né? Vocês entraram em condomínios que eu não entrei ainda. Então, quanto mais próximo eu tô do setor comercial, eu tô aprendendo muito, porque o meu cliente quer aquilo. Eu falei pro Hugo, a gente precisa montar um podcast, um corretor. A gente quer melhorar a parte de construção, a gente tem que falar com o setor comercial. É o cara que sabe vender. Porque senão a gente vai só desenhar coisas que não vendem. Por isso que chama Constru que vende. Legal. Construir. Isso mesmo. É verdade, e assim, tem uma coisa interessante. É muito comum os clientes ou consultarem a gente antes de fazer o projeto, ou depois que faz o projeto, antes de ele dar a aprovação, Eles mandam pra gente o que você aprovar. acha desse projeto? Você acha que é um projeto que depois, se eu quiser vender, é comercial? Você acha que... E aí eu olho, e assim, a gente tem alguns quesitos básicos que vai de cada condomínio, que o que tem que ter uma casa. Ó, essa casa precisa ter isso para ela ser comercial. A E aí maioria dos nossos clientes que compram terrenos ou
amigos, enfim, eles mandam pra gente depois que o arquiteto faz o projeto. Ah, pra dar quanto uma vai olhada. valer essa Sim. casa depois de pronta? E é legal porque a gente consegue ajudá-los, né? Direcionando o que precisa ter na casa, né? Porque senão Sim. depois eles ficam com o imóvel com baixa liquidez, né? Irmão, eu acho que esse é o caminho. Não dá pra dar no achômetro, né? Não. Que vai dar tudo certo. Tem que falar com um especialista. Sim. Samuel, você me deu uma ideia aqui de um tema para um outro podcast. Quanto vai custar, quanto vai valer essa casa depois de pronta? Porque você deve receber essa pergunta demais, né? Recebo muito. Até teve um amigo que nós vendemos um terreno para ele no Alphaville. Aí ele fez o primeiro projeto e me mandou. Samuel, o que você acha? E aí tinha ficado uma casa muito grande. Falei, olha, a casa ficou muito legal, mas eu acho que ela vai destoar um pouco. Ela vai ficar uma casa legal, o condomínio absorve, mas eu acho que ela vai destoar um pouco, dá uma reduzida. Daí ele reduziu, voltou. Aí agora? Falei, agora ficou bem legal o projeto. O que tem que ter? Validamos, falei para ele, ó, comercialmente falando, né? Lógico que detalhes arquitetônicos é do arquiteto. Mas o que tem que ter para vender? Falei, isso. Tá bom. Aí depois que ele ajustou o projeto, e aí, por quanto que eu vendo essa casa depois de pronta? Você vai vender por tanto. Não, então beleza. Então tá certo, então vou construir. Legal. Legal. Uma coisa que acontece nos terrenos menores, que você tem uma liberdade criativa, falando como arquiteto agora aqui, eu sou engenheiro, mas os arquitetos falam isso, né? Que quando você tem um terreno pequeno, é mais difícil você criar ali, né, os ambientes da casa, porque é mais engessado. Nas casas de veraneio, isso não é tanto um problema, porque espaço é o que você tem, né? Então você consegue fazer salas muito grandes, você vai esparramando a casa ali, e ainda casas que são grandes e térreas, inclusive, tem, Sim. né? Sim. A dúvida é, existe uma maior reclamação, se é que pode falar isso, dos clientes que procuram essas casas menores com relação às plantas do que com relação às casas de veraneio? É mais difícil, por exemplo, um cliente entrar numa casa de veraneio e falar assim, não gostei da disposição dessa casa, do que numa casa do Alphaville de 250 metros, por exemplo? Pode acontecer por dois motivos. Um é o gosto pessoal, ou a expectativa. Então, para ele, ele pode chegar numa casa, seja no Alphaville ou seja no veraneio, e a expectativa é que para a realidade dele, ele precisa de um gourmet que consiga receber 20 pessoas, que é os amigos e familiares que ele tem no final de semana. E aí, às vezes tem um gourmet menor. Então, essa é uma expectativa. É lógico que tem algumas coisas, que é o que a gente está falando, que tem que ter nessas casas. Então, se não tiver nessas casas, você acaba sendo um pênalti, né, e dificultando a venda. Eu falo que em cada condomínio a gente tem essa listinha lá de coisas que tem que ter. Porque até para ajudar a avaliar, né? Qual que é o perfil daquele condomínio. E aí a gente já tem por exemplo, Fazenda Boa Vista, quantas suítes precisa, no mínimo, ter lá no Fazenda Boa Vista, entendeu? Sim. No Terra São José, a gente está construindo lá. Quantas suítes precisa ter lá? Lá é no mínimo 5. Para vender. É no mínimo 5. Eu não posso fazer uma casa com 4 suítes lá. Entendeu? Então, assim, porque a gente conhece o mercado, a gente conhece a maioria das casas que estão disponíveis para venda, né? Mesma coisa no Alphaville. Sim. Então, a gente tem esse olhar que talvez... eu acho que por conta, né, dos atendimentos, a gente consegue entender o perfil. E até a gente estava esses dias conversando que a gente percebe quando está mudando o perfil do cliente. Às vezes, teve um período que as pessoas buscavam tais características. E a gente percebeu que recentemente foi mudado isso, aumentaram um pouquinho mais algumas características que a gente entendeu que precisa ter. E com respeito a suítes, por exemplo, que é algo que a gente tem percebido uma mudança. E essa mudança, ela implica uma dificuldade de quem tem um imóvel ruim, né? Por isso que é importante você ter um projeto arquitetônico bem feito. Você imagina que você ficou lá com sua casa parada, ou que você decidiu morar na casa por 3, 4, 5 anos, ela vai tendo essa defasagem com relação ao gosto das pessoas, né? É verdade. Por isso que a casa fica datada, né? A gente fala. Por isso que quando você perguntou, e essa casa, vocês vão mudar? Eu falei, não, pelos próximos 2 anos, não. Qual que é o nosso entendimento comercial? Porque a gente está nesse negócio e a gente quer estar migrando. Que uma casa, ela continua numa certa modernidade ou atualizada com as tendências por volta de 5 anos.
Então a gente fala que a cada 5 anos você tem que trocar de imóvel para que você mantenha sempre atualizado. Que depois, quando o imóvel começa a desatualizar um pouco, ele começa a desvalorizar. Eu nunca Ele- tinha escutado isso. Eu tinha escutado com Isso é carro. Não, mas é Né? verdade. É verdade. Mas é verdade. É Tem verdade. o imóvel. Que legal. Tem o Então é teto. por isso que O nós temos Guilherme- esse o Guilherme- olhar de que não ficar numa casa muitos anos, né? O A não Guilherme- ser quando legal. chegar num momento da nossa vida em que esse investimento talvez não faça mais tanta diferença. Que a gente não vai querer mais sair Né? dele. Então, assim, você tem que pesar. Mas no nosso caso, ainda a gente vê a nossa casa, né, como um investimento também. Então, a gente sempre pensa que a gente tem que estar atualizando. Que legal. Isso. E o Guilherme, com 10 anos de escritório, ele vai lembrar, falar, há 7 anos atrás, a tendência era tal tipo de móvel, tal É. tipo de luminária, depois passou para tal coisa. Lógico que tem coisas que são atemporais, né? Cara, eu vejo muito esse discurso do atemporal com o meu cliente, porque a casa, vamos falar além do sonho, né? Porque você pode morar 10, 20, 30 anos na casa, beleza. Você não vai colocar na conta que você está perdendo dinheiro. Você está ganhando um sonho, não é o preço, é o valor daquele imóvel, toda a história que ele trouxe para você durante aqueles 30 anos. Mas, imóvel que você compra para investir, ele tem um teto, principalmente pelo material, pela desatualização. Mas o que eu fiquei muito na dúvida do que vocês trouxeram foi um dos erros que a gente cometeu no investimento numa casa que a gente fez. A gente não pecou pela falta. A gente pecou pelo excesso. Isso também acontece. É. Por isso que como eu dei o exemplo desse meu amigo do Alphaville. Ele fez uma casa e falou, olha, essa casa vai ficar muito grande, vai ficar legal, mas eu acho que ela vai passar um pouco da régua média. Então, dentro de um condomínio, quando se fala alto padrão, alto luxo, você tem que ver qual que é o valor, qual que é o preço médio das casas. O preço médio é esse. Então, você tem que tentar estar dentro daquela média. Quando você é a casa mais cara do condomínio, ou a mais barata, assim, por características, não porque é uma destoa, né? oportunidade, você destoa e dificulta a venda. Na época da pandemia, estava vendendo casa sempre, toda semana e virando muito. Tinha uma casa que era a casa mais barata do condomínio. Na época, uma casa térrea em Alphaville custava 1.200.000, por aí. Essa casa era 990. Aí as casas foram valorizando, foi para 1.300.000, 1.5 milhão, essa casa valorizou para 1.050.000. Aí o mercado foi subindo, a casa térrea estava 1.700, essa casa estava por 1.200. Ela levou mais de um ano para vender. Apesar dela ser a casa mais barata do condomínio. Por quê? Porque as características dela destoavam das outras casas. Desculpa, Pode só quando a gente estava falando, né, aqui no podcast sobre perder dinheiro. Quando a gente fala perder dinheiro, não é que seu imóvel vai desvalorizar. Porque o imóvel, se você sempre vai ganhar na valorização do imóvel. Então, Sim. o imóvel que custa hoje 10, ao longo do tempo ele vai custar 12, 13, 15, 20. Mas ele vai numa curva de crescimento e depois que ele acaba ficando desatualizado, essa curva vai diminuindo. Então, comparado aos imóveis mais atualizados daquele momento, ele fica desvalorizado. Então, é isso que a gente quer dizer perder dinheiro. Não é que você vai perder dinheiro com o imóvel. O imóvel não se perde. Você só perde dinheiro com o imóvel se você fazer um mau negócio. A gente você não sempre perde. fala sobre atualizar, né? Atualizar o imóvel e até valorizar mais o seu patrimônio, né? Corrigir o dinheiro, né? Corrigir. E essa atualização, para as pessoas que estão escutando, não consiste em quebrar a casa inteira e fazer outra, né? Consiste em ter uma boa manutenção na casa, fachada sempre bem pintada. Se tem algum revestimento ali que já foi ultrapassado, vale a pena às vezes trocar, né? Exatamente. Trocar um pouco a programação da casa, colocar uma automação extra que surge ali uma tecnologia mais nova. Algo que nós estamos fazendo também é comprar alguns imóveis, né, mais antigos e modernizando eles. E a gente está fazendo isso num condomínio. A gente tem uma casa lá no condomínio em Itu. Portal de Itu. Que é um condomínio mais antigo, né? Quem conhece ali a região de Itu. E a gente bem tradicional. Bem tradicional na cidade. Uma região muito privilegiada ali perto do centro, tudo. E a casa era uma casa muito antiga. Uma casa de quantos anos? Uns 20? Aquela casa tinha uns 20 anos. 20 anos. E a gente modernizou ela. Ela é um condomínio de médio padrão. Atualizamos ela e
estamos negociando. Tipo um Ibiti do Passo aqui. Tipo o Didi do Passo, tipo Granja Olga, É, Granja tipo Olga. Granja Olga. Tipo Granja Olga, tipo assim, Granja de... Olga. Tá bom lá também, né? Pra fazer isso daqui a Tá. pouco. Tá. Tá. Aí da Boa Vista estourando. Eu acho que vai ser uma tendência, mas falando do mercado de Granja Olga, né? Mas ainda o pessoal tá com essas casas, às vezes, de 20 anos, que estão mais atualizadas, e eles querem cobrar um preço como se fosse uma casa mais atual. Aí acaba não vendendo. Uhum. Então, as casas de lá que têm sido vendidas são as casas que são boas e estão posicionadas no preço de acordo com as características do produto. Às vezes a pessoa tem uma casa grande, ela tem uma casa de 300 metros, mas uma casa de 20 anos. Aí ele quer cobrar, não, mas no Ondina tem uma casa térrea de 200 metros que está mais cara que a minha, mas é uma casa mais moderna. Eu uso muito exemplo para os clientes, por exemplo, eu faço analogia do carro. Você pega uma BMW 2015, uma BMW 2024, ela tem o mesmo motor, ela tem o mesmo câmbio, se ela tiver com a manutenção em dia, você viaja com as duas para os mesmos lugares, mas uma vale mais do que a outra. A mídia já é diferente, né? Que legal, é bem isso. Eu gosto desses exemplos práticos, né? Pacote de viagem, carro, jogar para a realidade. Eu falo para todo mundo que casa devia ter uma tabela também, porque você entra numa casa, fala do excesso, porque você não vê quantidade de tomadas, as pessoas não percebem, né? No alto padrão, sabe, quantidade de interruptor paralelo, que faz uma diferença quando você está morando na casa. Perdão. Automação, que varia, né? De um kit aí, Sonoff, cabeado, pacote de 50, 100, 200 mil. O cara não sabe a diferença, ninguém sabe. O carro a gente sabe. O carro tem o motor, tem a roda, tem a mídia, né? A gente pesquisa um pouco mais. E casa ninguém é um interessado no alto padrão. No alto luxo, a gente estava falando que ele se interessa pelo paisagista, pelo design, pelo construtor, pelo arquiteto, né? A gente tem até alguns clientes que falam, eu quero uma casa do arquiteto tal. E a gente tem que fazer, realmente, a gente quando vai captar o imóvel, a gente tem que deixar no descritivo lá quem é o arquiteto. E tem um detalhe importante, isso é importante para você, Gui, pra você ficar antenado. A gente sabe de qual arquiteto, por exemplo, no Alphaville, de qual arquiteto a casa vende mais rápido. A gente sabe. O que vende ou mais rápido, não tem uma escala. A minha é média, eu tô mensurando isso aí. Eu sei qual a casa que vende mais rápido. Isso é legal, porque assim, a gente consegue observar realmente, a gente tem visto, sim, né? A gente tem números, porque a gente tá vendendo lá. Hoje a gente tem muitos corretores na imobiliária, são 16 corretores. E eles estão atendendo, né? E a gente vê no final do mês e a gente consegue ver quais arquitetos. Vocês venderam agora a minha, né? É da Carla e daí. Vendemos, aquela casa é linda, hein? A casa é linda. Ficou legal, né? Ficou. Vou pedir as fotos depois. Você sabe, claro! Você sabe quem construiu essa casa? Você? Você? Não. Tá vendo? Ninguém sabe quem é o construtor. Não, como assim? Quem foi? Foi o Aldeângelo. Não, você também, sabe, né? Também não sei quem é. Você, tá vendo? Não, assim... Mas é empreiteiro, foi consultor. Então. Em Sorocaba é muito empreiteiro. Então, assim, a gente conhece mesmo a gente estando ali no Alphaville, morando ali no Alphaville, a gente conhece 4, 5. É verdade, a gente conhece o pessoal fala, conhece tal, isso eu não conheço. E não quer dizer que a pessoa é bom, não é. Vou mudar isso, hein, Bissoli? Aguarde. Cara, Começa a fortalecer sua marca. Aguarde. Mas ele já tá fortíssimo. Não, da minha construtora. Da minha fortalecer sua construtora nos condomínios, com a placa. Por exemplo, você vai no... Isso é algo que a placa, gente, pra você... A gente não usa muito placa, né? Mas eu vejo que pra arquitetos e construtor. Bom, eu acho que vocês, pela experiência no mercado de altíssimo padrão, alto luxo, alto padrão, como vocês preferirem chamar, alto do alto, que conselhos vocês dariam para as pessoas que pensam em investir em imóveis de luxo? Vou facilitar. Construir para venda. Construir para venda. Primeiro que eu incentivo sempre, porque eu sou apaixonado por isso. Então, já estou... Foi isso que me trouxe para esse mercado e eu incentivo muito. Mas a pessoa que for em construir para venda, independente se é no alto padrão, no alto luxo, no luxo, ela tem que entender aonde ela vai investir.
E aí o que ela precisa para aquele investimento, para aquele nicho que ela quer atender. Então, se é no alto luxo, se é no Fazenda Boa Vista, quem são os arquitetos renomados que estão com projetos lá? Quem são os paisagistas que estão fazendo lá? Qual que é o tipo de arquitetura que estão sendo mais usada lá, mais Mais comercialmente? vendidas, né? Mesma coisa aqui. E quais as características do imóvel? Quais as características O que básicas do precisa ter no imóvel? imóvel para ele ser vendido, né? E aí é lógico que daí com o arquiteto vai fazer toda a parte do projeto. Eu falo assim que eu tenho que fazer o projeto arquitetônico e interiores, né? O interiores tem que ser feito porque isso valoriza muito o imóvel. Faz toda a diferença. No seu ponto de vista, tem que fazer projeto de interiores mesmo que a pessoa não execute o Sim. interiores? Sempre. Sempre. Sabe que eu tava na casa de uma amiga essa semana, ontem, e aí ela tava falando, olha, eu não fiz o interiores, a casa dela tá linda, tá impecável. Mas olha, puxa, eu não fiz o interiores, uma coisa simples que não precisa... E aí eu não planejei esses interruptores. Aí eu queria pôr um quadro aqui e não posso porque tem 2 interruptores aqui que eu não consigo mexer. Se eu quiser, eu queria levar para cá, que é uma coluna. Então, se eu tivesse planejado isso, eu não teria colocado aqui. Era um hall bonito que ela queria colocar Gente, um quadro e não Se conseguia. as pessoas soubessem o quanto interiores valoriza o imóvel, faz Ó. muita diferença. Para você que é engenheiro, não dá para fazer o projeto de elétrica, hidráulica e estrutural sem pensar no interiores. Tem que fazer a compatibilização dos projetos, que é colocar um projeto dentro do outro. Esse exemplo do interruptor, eu falo muito para quadro de disjuntor. Imagina, você pensa numa casa, não tem lugar para você colocar o quadro, daí o lugar que fica é no meio da sala. Acaba te estragando a casa, né? Sim. Você tem que pensar numa E se solução. você deixa para fazer interiores depois que a casa já tá pronta, também não fica fácil de executar, né? A não ser a parte de imobiliário, né? Não ser que é parte de imobiliário, imobiliário. mas eu acho que o interiores como um todo, né? Que inclui iluminação, enfim. Ajuda muito, mas eu falo para todo mundo, tudo é pensado ao mesmo tempo na arquitetura. É. Então, lá no escritório a gente projeta tudo junto, só que separa. Uma das coisas que a gente nunca separou, e eu vejo que alguns profissionais separam, que é projetar planta e depois fachada. A gente sempre projetou tudo ao mesmo tempo, porque a fachada é a consequência da planta. E a planta também vai refletir na fachada. E quando a gente está desenvolvendo, a gente pensa no layout interno. Não tem como você pensar no tamanho de um quarto sem pensar na disposição dos móveis. Você já vai pensar no fluxo. Vou abrir a porta, vou acender a luz principal. O armário vai estar de um canto. Eu vou reto, direto para a janela. Então você já pensa num pouco de interiores. Você não vai pensar no tecido ali do cobre-leito, entendeu? Você não vai pensar no voal da janela. Vai pensar na cabeceira da cama, nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, tudo é pensado. Quando você pensa tudo do começo, fica mais fácil. Isso se torna mais fácil. Mas nada é impeditivo de depois a gente resolver isso no Sim. segundo momento. Mas eu queria muito que depois vocês me contassem algumas objeções das casas que vocês comercializaram com o projeto nosso. Quais foram as maiores? Ou se teve objeções, se não teve? Porque isso é uma informação Legal. valiosa para trazer em projeto. Tanto para não pecar na falta ou no excesso. Sim, com Sim. certeza. A gente pode dar todo o feedback. Depois a gente bate um papo, a gente vai começar a repassar uns casos. O que era essa casa? O que você achou? O que tinha de dificuldade? Sim. Pra gente poder usar nesse sentido. Mas só complementando a sua pergunta e a resposta, eu acho que o interiores, mesmo que se você não vai executá-lo 100%, porque às vezes tem um cronograma de obras físico-financeiro, né? Mas assim, tem coisas que é importante deixar previsto, como a parte de iluminação, interruptores, porque senão depois você tem que sair rasgando parede, quebrando tudo. Aí é um transtorno. Lógico que é um móvel planejado, não executei esse armário agora. Tá tudo bem, a hora que você for executar, a parede tá ali, tá mais fácil. Mas uma iluminação, uma coisa de estrutura, muito mais difícil. Legal. Quero agradecer vocês por ter participado desse podcast. Eu acho que é difícil encontrar pessoas num perfil como vocês, que têm essa experiência. Então, em nome daqueles que escutam a gente, em nome daqueles que assistam, muito obrigado por vocês virem e disponibilizar para a gente um pouco do que vocês sabem. Nós agradecemos o convite de vocês. Nós agradecemos o convite
E assim, para quem quiser ver um pouquinho mais do que a gente está trabalhando, os imóveis, os produtos, só seguir nossa página, @HouseCampolim, Legal. Lá no Instagram. lá no Instagram. O legal dos vídeos que vocês fazem é que ele tem uma característica de compartilhamento, né? Porque, por exemplo, o que eu recebo de casa da minha esposa, olha, Hugo, essa casa bonita, e é o que você falou. Sim. Ela nunca me manda uma casa de um Instagram de um arquiteto. É sempre casas corretor. de corretor. Tem Legal. muito compartilhamento, salvamento, É. né? A pessoa adora. É porque é um Pinterest. É um Pinterest o seu Instagram, né? Legal. Bom, pra finalizar aqui, como que eu encontro a Guedes Bissoli nas redes sociais? Instagram, @GuedesBissoli. YouTube, Guedes Bissoli. Pinterest, Guedes Bissoli. E o site é guedesbissoli.com.br. E você é o Guedes ou o Bissoli? Sou Sandy Júnior. Isso, Rafa. Vai dar corte isso, né? Vai. Que isso, cara? Olha lá, ó, já falou que você se lascou. Você é o Bissoli. Sou Bissoli. Bissoli. Legal. Gente, antes de eu passar aqui o resumão da tabela que eu fiz, Que eu tô curioso. Tá curioso? @ Também. Professor das Obras, podcast no YouTube, no Instagram, no TikTok, em todas as plataformas de áudio. A gente não grava só com corretores, a gente está fazendo isso agora, né? Que também, ultimamente, não estamos gravando tanto com corretores. Essa cúpula aqui é mais de empresário, né? Porque, ó, constrói, tem uma imobiliária, compra a casa antiga, faz um retrofit para vender. É muito mais empresário até do que corretor, Sim. né? Então, a gente tem essa série do Construa o que Vende, que começou há pouco tempo, mas também tem outras séries. Tem uma série com a Vedacity, que a gente fala de impermeabilização, tem uma série com os arquitetos, que daí vem vários arquitetos da cidade aqui, né? Então acompanhem lá, que tem muito conteúdo da construção civil para vocês. E se você chegou até o final, eu fui anotando aqui tudo que eles foram falando para fazer um X da diferença entre imóvel de luxo e imóvel de alto padrão. Bom, o imóvel de luxo, ele está num lugar mais requintado, mais refinado do que os imóveis de alto padrão, que estão em bons lugares. Mas os imóveis de luxo em lugares mais seletos. Imóveis de luxo têm obras mais assinadas do que imóveis de alto padrão, que é mais móveis industrializados, né? Ou as pessoas sabem mais dos arquitetos que assinaram, né? Isso, eles têm Isso, mais informações. Porque o imóvel, o alto padrão tem os arquitetos, mas as pessoas às vezes compram a casa pela casa. E no imóvel de luxo, alto luxo, quem entendia é que as pessoas querem saber do arquiteto. Legal. Nos condomínios que tem bastante imóveis de luxo, se conhece também as pessoas que moram lá. Então tem pessoas mais conhecidas e nos imóveis de alto padrão não se conhece tanto as pessoas assim, né? No imóvel de luxo... Tipo, o cara da Praça Nossa, assim. Mas entendi. você sabe que mesmo essa ancoragem funciona em todos os padrões, tá? Então, se a pessoa vai visitar um Alphaville, olha, eu sou médico. Tem um médico tal que mora aqui. Se a pessoa gosta daquele médico, se identifica, aquilo fortalece a venda. Uhum. Isso não é um risco? E se a pessoa não gosta? Esse é o risco. Tem coisa que é bom não falar, às Se vezes. vende a casa mais longe. Mas eu tenho uma lá na ponta do... Ainda bem que são 4 famílias. Não leva nos outros 3. E vocês têm imóveis em todos, então imóvel é o que não falta. Bom, imóvel de luxo. Tratativa diferenciada por conta da dificuldade de acesso, que é o que você falou. Às vezes é você que tem que falar com o dono do imóvel, né? No imóvel de alto padrão, cabe ali, né, que o teu funcionário tenha um acesso a ele e tal. E principalmente aqui, ó, por último, quem é o construtor? Quem é o construtor? No imóvel de luxo tem isso, né? Quem é o construtor? É a Epson, né? Que a Epson tá muito grande, que é uma que a gente tem. Lampur. Tem a Lampur, né? Que são os da Fazenda Boa Vista lá. A Gaia, né? Que são... Gaia, Blue Ink. Então. São construtoras mais conhecidas da Fazenda Boa Vista e, enfim, condomínios de luxo aí. Mas em breve, Construtora Sunem, que é a construtora do Professor das Obras, vai ser exigência dos imóveis de alto padrão. E quem sabe depois, os de luxo. Legal, né? Valeu?